terceira questão, que também é uma forma de privatização do fundo público, e aí eu vou falar um pouco mais sobre as instituições sem fins lucrativos, né, o que elas são, é um repasse direto do fundo público a instituições sem fins lucrativos. O governo não pode repassar diretamente, ele pode fazer isenção fiscal, mas se a entidade é uma empresa privada lucrativa, o governo não pode tirar dinheiro do fundo público e dar diretamente para ela. Mas se ela for uma instituição sem fim lucrativo, pode. O que a gente que estuda no orçamento é modalidade 50, né? Repasse a instituições sem fins lucrativos. Um exemplo disso, em São Paulo, não sei se vocês acompanharam no noticiário, há alguns anos, ainda está esse processo, em alguns anos as Santas Casas de Misericórdia paulistas estavam à beira da falência. O governo, como as Santas Casas são consideradas instituições sem fins lucrativos, o governo pode diretamente dar recursos do fundo público para essas instituições. Além desse repasse direto a essas entidades, entre aspas, sem fins lucrativos, juridicamente consideradas sem fins lucrativos, além do repasse direto de recursos, uma outra forma de privatização foram as organizações sociais, né? Que, além de receber recursos, recebem o patrimônio do Estado para geri-lo. E podem, olha, segundo a legislação do Rio de Janeiro, elas ficam com 5% dos contratos que tem hoje. Elas têm, acho que é um modelo de gestão de segunda geração, né? E do momento, são as empresas públicas. E aí vou entrar na última forma de privatização do recurso público. As empresas públicas, elas podem ser empresas públicas, segundo a legislação, né? E terem todo o seu capital no Estado, ou elas podem ser sociedades anônimas. Como sociedades anônimas, elas podem abrir o capital no mercado. A EBSER foi pensada como sociedade anônima. A proposta original da EBSER era ser uma SA. E foi a pressão do movimento para aprovar a EBSER que tornou ela uma empresa pública. Então, o capital dela é todo do Estado. O que não significa que a qualquer momento isso pode se transformar e ela virar uma sociedade anônima, né, por uma mudança de legislação. Que é comum a todos esses modelos de gestão, que acabar com o regime jurídico único. A intenção de acabar com o regime jurídico único, né, além de enfraquecer o movimento de resistência dos trabalhadores pelo fim da estabilidade, e a PL 257, que a Dilma construiu e que ainda está lá para ser votada no governo do presidente golpista, também é uma forma de acabar com a estabilidade dos servidores públicos. Então vejam, se a hipótese de que por dentro das políticas sociais há uma privatização dos recursos, eles têm horror dos servidores públicos, que a única coisa que não dá alguma vantagem ao capital nesse processo é a gente. Porque ele constrói um prédio, a empreiteira ganha dinheiro, ele compra um medicamento, a indústria farmacêutica ganhou alguma coisa. Servidor público é que não gera nada, né? Só gera gasto, né? Não ganha. Tem até alguns ímpares nossos nas universidades que conseguem, né, recursos com capital privado e aí conseguem até gerar alguma coisinha, mas há uma perseguição mesmo aos servidores públicos no sentido de que a gente, além de ser considerado só um gasto, e um gasto muito alto, porque nossa produtividade é muito baixa, além de tudo, a gente resiste aos processos de privatização, atrapalhando o endurecimento da privatização das políticas. O capital estrangeiro só podia entrar no Brasil através de planos ou da indústria de medicamentos e equipamentos. A partir da votação da Dilma, ele pode entrar em hospitais, clínicas e pode, inclusive, construir hospitais filantrópicos. Ele obriga que 1,2% da receita corrente líquida seja garantida, executada em emendas parlamentares. Sempre metade do que são as emendas parlamentares tem que ser para a área das terceirizações, e aí, que também já foi aprovada na Câmara e está esperando ser aprovada no Senado, que faz com que se possa terceirizar atividades fins, e pode-se terceirizar atividades fins em empresas públicas. PEC 451 de 2014, essa ainda não foi votada. Essa é também daquele moço, o Cunha, que obriga
que as empresas contratem planos privados obrigatoriamente para todos os seus trabalhadores. Bom, por fim, a Agenda Brasil. E aí o que é? Qual é o debate da Agenda Brasil, da Ponte para o Futuro? Desvinculação total, acabar com os rebaixados mínimos, desvincular o que são as contribuições que hoje estão no orçamento da Seguridade Social. Na prática, você acaba com a lógica da Seguridade Social completamente. E lá na Agenda Brasil, uma ideia do Banco Mundial já de muito tempo, que depois eles sumiram com ela, mas certamente não pararam de sonhar com ela, que é o copagamento, que é acabar com a saúde gratuita, universal. E aí você, quem tiver no cadastro único, os muito pobres, vão ter saúde subsidiada pelo Estado. Quem tiver plano de saúde, o plano ressarce o Estado. E quem não tiver nem plano de saúde, nem for muito pobre, paga pela sua saúde, mesmo quando utilizar o SUS. Então, modelo de atenção centrado na doença. Como eu falei, a gente não conseguiu mudar o modelo de atenção à saúde. O modelo de atenção numa perspectiva mais ampliada, no modelo de atenção integral, ou seja, o modelo está ainda centrado na doença. Os modelos de gestão vertical, burocratizados, terceirizados, com ênfase na privatização, não valorização da centralidade da categoria trabalho, não com reconhecimento da saúde como resultado da determinação social do processo de saúde e doença, subsídio aos planos privados de saúde, mercantilização da saúde. Aqui a gente está citando, na privatização da saúde, 3 eixos centrais que eu não vou discutir, vou pontuar. Eixos esses que a Juliana colocou, inclusive, já na sua apresentação. Eu só quero reforçar. Então, a consolidação do grande capital na área de serviços de saúde e sua vinculação às empresas de seguro de saúde. Então, a gente tem aí, né, a concentração das empresas de planos de saúde com crescimento do número de usuários de planos de saúde. A gente teve, em 2015, 50, é um dado, me parece até que é do Invilásio, 50 milhões de usuários de plano de saúde. Que a gente já vê hoje uma redução de 1.200.000 face à crise colocada, ou seja, uma diminuição dos usuários de planos de saúde. Redução de impostos e subsídios públicos a planos privados, entrada de capital estrangeiro na saúde, inicialmente com a compra da AMIL, mas depois com a aprovação da lei aí da entrada do capital estrangeiro em 2014. Apoio do Estado, ampliação do livre mercado na saúde, a Juliana também já colocou isso, a questão de isenção de impostos a grandes hospitais e a grupos farmacêuticos. O Atlas coloca que em 2011 chegou a 15 bilhões, o Atlas Mendes. O ProSUS, fortalecimento do setor filantrópico na saúde. O Inova Saúde, que dentro do Inova Empresa, que realmente coloca o fomento a inovações tecnológicas nas empresas, incentivando as parcerias entre empresas privadas e os institutos de ciência e tecnologia. No momento que a gente tem visto que os hospitais geridos pela EBSER estão tendo 2 portas de entrada, ou seja, a porta dos planos de saúde e a porta para o SUS. Então, diminui o acesso para os usuários do SUS. Uma outra questão que a gente também entende que está na lei da EBSER e em todos os modelos, é que ela prejudica ou não fala nada de controle social e de participação. Então, não tem conselho gestor, não tem conselhos, que foi uma proposta fundamental que a gente tem defendido, né, além da reforma sanitária, é a defesa do SUS, público 100% estatal, sob o comando direto do Estado. Os hospitais ainda não estão investários sob gestão da empresa, né, abrindo as portas para usuários com planos privados ou particulares ainda. Mas a lógica, a essência da empresa, ela é privatizando. Então, a gente tem já, né, no contexto da EBSER, vários elementos que mostram realmente essa direção,
né, neoliberal, privatizante do modelo EBSER. Por exemplo, os empregados públicos da empresa, eles são, né, estimulados a fazerem, né, contratos com planos privados de saúde. Né? Os hospitais, sob gestão da EBSER, eles se colocam, isso a gente já anunciava, realmente como uma falácia. Né? Nada do que foi prometido realmente concretizou-se. Primeiro, porque nos processos de adesão, que foram processos extremamente autoritários, monocráticos, né? A gente até queria elementos, né, inclusive jurídicos, porque a EBSER não cumpriu com as metas, esse é um dos problemas, não tem cumprido com essas metas, com os chamados planos de reestruturação dos hospitais, processo de adesão no contrato. A EBSER deveria apresentar um plano de reestruturação que a gente verificou na época, sendo que esses planos eles não foram difundidos, divulgados na época, não foram entregues sequer para os conselheiros. Eu era conselheira universitária da UFAL e não recebi, só depois que a gente teve acesso. Mas são planos extremamente frágeis, sem substância, né, descolados das necessidades locais de cada hospital universitário, da realidade desses hospitais. A empresa tinha um modelo padrão, vamos aplicar, replicar, tem que fazer uma transição segura, preservando os direitos trabalhistas desses trabalhadores e a população usuária. Então, esse é um processo ainda em construção. Para o trabalhador, RJU, né, e EBSER traz a situação que a gente já apontava, né, que seria uma relação inconstitucional e extremamente complexa, que é a convivência de dois vínculos trabalhistas diferentes. Né? Então, o RJU e os empregados públicos contratados pela CLT. Claro que a gente deve buscar, e isso é algo que está sendo construído, unidades de lutas, né, no campo, e que são trabalhadores atuando no hospital universitário, mas, como Juliana fala, essa é uma relação extremamente contraditória e complexa, porque a existência de um regime, de uma categoria no hospital universitário dos empregados públicos, significa a extinção a questão do desabastecimento, que tem gerado suspensão de atendimentos. Lá na UFAL nós tivemos 40 dias que todas as cirurgias foram suspensas, faltou insumos, medicamentos. Então, isso, nós temos depoimentos fortíssimos de médicos residentes, né, da aflição de estar com o paciente internado sem ter nenhuma condição de atendimento, porque você não tinha material, você não tinha insumo, você não tinha medicamento, você não tinha alimentação. Mas também a EBSER tem demonstrado que o modelo de gestão que se vendia como a eficiência do setor privado, do setor público, não se concretizou. Até porque a EBSER manteve a mesma equipe, os mesmos diretores que estavam antes dos hospitais universitários. No nosso caso, a gente está falando de 10 anos que as pessoas estavam no poder no hospital universitário, as mesmas pessoas. Né? A direção de enfermagem extremamente autoritária, com práticas de perseguição, né, ao trabalhador, denúncias de assédio moral, vários problemas nessa relação. Então, esse dimensionamento da força de trabalho. A EBSER, ela optou em fazer um hospital praticamente com a força de trabalho de médicos e enfermeiros. Então, nos concursos, a gente tinha 100 vagas de enfermeiros, 100 vagas de médicos, 3 vagas para assistente social, 1 vaga para terapeuta ocupacional, 3 para psicólogo, né, 5 para nutricionista. É extremamente desproporcional. É claro que o corpo de enfermagem, ele precisa sim ter um quantitativo maior, mas para garantir assistência integral, né, as equipes multiprofissionais que trabalhem na perspectiva, né, do atendimento integral às necessidades, a gente precisa das outras categorias. O contrato da EBSER aqui na UFRN foi assinado em 48 segundos. Foi esse o tempo para se assinar um contrato. Nós sempre tivemos resistência e luta contra a EBSER. E nesse dia, toda
a vigilância e a guarda terceirizada da universidade foi colocada nas escadarias da reitoria para que nós não tivéssemos acesso ao Conselho Superior, aos colegiados superiores. Apenas os conselheiros eram que poderiam passar, depois que mostrasse a sua identidade e realmente fosse conferido na lista se era conselheiro ou não. Então foi dessa forma que se aprovou, que se assinou o contrato aqui na UFRN com a EBC, né? Então vou fazer a leitura do dossiê que foi produzido pelas companheiras da área de saúde, para que a gente possa, mediante esses dados também, para enriquecer ainda mais o debate e as intervenções. Este documento tem como objetivo tornar público os fatos vivenciados no Hospital Universitário UOL após convênio firmado entre a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN, e a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, EBC. Um breve histórico. As justificativas dos defensores da criação da EBC e da necessidade da adesão dos hospitais universitários federais à sua administração baseavam-se em solucionar prontamente problemas recorrentes relacionados à falta de recursos humanos, medicamentos, equipamentos, material médico hospitalar, ampliação de leitos, incremento do atendimento ambulatorial, entre outros. Entretanto, na nossa realidade, destacamos o seguinte panorama: falta de controle social, considerando a inexistência de uma instância colegiada composta pela gestão, profissionais de saúde, usuários e demais representantes necessários à elaboração de estratégias e ao controle da execução das políticas de saúde de acordo com as diretrizes do Sistema Único de Saúde, o SUS. Dificuldade no abastecimento de materiais hospitalares, medicamentos, alimentos e outros itens de consumo geral, ocasionando falta dos mesmos. Falta de papel em quantidade suficiente para a impressão das prescrições, solicitações e orientações. Desse modo, os papéis reutilizados podem comprometer a segurança da dotação de um aplicativo de gestão para os hospitais, AGHU, limitando em suas ferramentas que atendem às necessidades, tão pouco facilita os serviços. Desequilíbrio no dimensionamento entre o número de profissionais e os serviços oferecidos pelo hospital, principalmente nas escalas de final de semana e feriado. Padrão de gestão hospitalocêntrica, contrária às diretrizes do SUS, fundamentado no modelo curativo, expressiva pela contratação de grande número de profissionais médicos e enfermeiros, em detrimento das demais categorias. Aumento do absenteísmo e adoecimento de profissionais. Demanda reprimida quanto ao atendimento ambulatorial de vitiligo em decorrência do equipamento se encontrar danificado. Filas de cirurgias cardiológicas, abdominais, neurocirurgias, vesículas, hérnia, vitrectomia, assim como a redução da oferta do número de leitos para internações. Redução do número de leitos de pediatria de 50 para 30 leitos, devido à fusão do Hospital de Pediatria ao Nofre Lopes. Admissão de profissionais em desacordo com a exigência do edital do concurso, no que concerne a capacitação específica para assumir determinados serviços, como, por exemplo, na UTI. Unidade de terapia intensiva pediátrica, com funcionários aprovados em concurso, a serem convocados e aguardando indefinidamente por seu funcionamento há aproximadamente 2 anos. Esse fato é incompatível com a abertura e funcionamento da residência médica e multiprofissional, repercutindo na qualificação dos profissionais residentes. Ademais, vem sendo notificado pela imprensa do Estado do Rio Grande do Norte um grande déficit de leitos de UTI pediátrica, tanto no setor público como no setor privado, assim como de profissionais qualificados nessa área. Reforma da unidade de terapia intensiva adulto funcionando há algum tempo em um espaço improvisado. Manutenção ineficiente de equipamentos e a falta de materiais necessários à realização de exames e biópsias,
acarretando prejuízo na determinação de diagnósticos e tratamentos. Falta de condições adequadas de trabalho, repercutindo no processo de trabalho dos profissionais e no adoecimento dos mesmos. Ainda sobre a referida empresa, vale ressaltar que tramita no Superior Tribunal Federal, STF, uma ação direta de inconstitucionalidade, uma ADIM, contra a Lei 12.550, de 15 de dezembro de 2011, autorizando o Poder Executivo a criar a EBSER. Esse processo mantém-se parado em poder do ministro relator Dias Toffoli. É importante destacar que esses problemas elencados vêm contribuindo para a descaracterização desse hospital, que é, para nós potiguares, a maior tradicional instituição formadora de recursos humanos na área de saúde. Tais ações podem ser constatadas através de pintura na cor verde de todo o Centro de Ciências da Saúde, CCS, tradicionalmente pintado de branco. Utilização de marketing com propagandas televisivas. Página principal de acesso à internet com a propaganda da empresa, veiculando informações, ações inéditas, mas já realizadas antes da sua gestão. Determinação do uso de slides com sua logomarca para aulas e apresentações, dentre outras. Além disso, a atual gestão, composta por servidores do regime jurídico único, funcionários do hospital, cedidos à empresa, por aquiescência, tem causado sentimento de desassistência, pressão aos demais servidores, uma vez que suas ações e atenções estão voltadas aos novos empregados. Essas ações aparentemente irrelevantes são vistas com o propósito de negação de uma história secular no âmbito do ensino, da pesquisa, da extensão e na prestação de assistência à saúde. Tais fatos têm causado fortes sofrimentos psicoemocionais e constrangimentos aos que aqui estão há anos e que fazem parte dessa história bem-sucedida, marcada por uma trajetória de pioneirismo. Me parece, sim, que a opção possibilista dele o joga, lamentavelmente, no braço do projeto privatista. A universidade perdeu totalmente a autonomia. A EBSER quer realizar a nossa avaliação de desempenho. Como é que a EBSER vai avaliar nós, RJU? A EBSER está limitando os colegas para sair para especialização, para mestrado e doutorado. A EBSER está limitando os colegas, está cobrando, que isso não está no nosso RJU, a questão da meritocracia.